Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto e hoje nós vamos falar sobre um tema internacional, né? E para isso nós trouxemos uma pessoa muito especial para conversar conosco. Nós vamos falar sobre questões relacionadas ao envelhecimento no Japão, por conta de algumas reportagens que recentemente saíram abordando alguns tópicos, sobre isso e nós gostaríamos de ouvir quem estuda, quem está muito enfronhada com essa temática, quanto isso é real, quanto não, o que é verdadeiro nessa questão que envolve o cuidado, especialmente, das pessoas idosas no Japão. Para Uhum. isso, nós estamos aqui com a Rosa Yuka Sato Shubasi. A Rosa, carinhosamente, é chamada de Rosinha, todo mundo a conhece por Rosinha. Ela é enfermeira, professora do curso de graduação em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, curso que eu tive o prazer de criar há 20 anos atrás, né? Uhum. E a Rosinha já foi coordenadora deste curso. É, para além disso, de ser docente da universidade, a Rosinha, ela é membro da JICA, ela é bolsista da JICA. O que é a JICA? A JICA é a Japan International Cooperation Agency, que é a Rosinha depois explica bem o que faz, para a gente começar, explica para as pessoas o que faz a JICA, né? E ela também é membro da Associação Brasileira de Bolsistas da JICA. Então, Uhum. antes da gente entrar no tema, eu queria passar a palavra para a Rosinha para nos dar um oi e até explicar para as pessoas que nos escutam o que é a JAICA, né? Para que Aham. nos ajuda nessa discussão de hoje. Rosinha, por Certo. favor. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite a todos vocês. A JICA é a Agência de Cooperação Internacional do governo japonês. É uma agência que foi criada para ajudar países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, nessa área do envelhecimento, ele tem ainda dedicado um apoio, né, com a ida de bolsistas para o Japão, tá? Além de projetos, né? Nós tivemos até há pouco tempo um projeto que se chama Yura, YURA, de atividade com música para idosos, onde eles capacitaram mais de 32 pessoas e levaram para o Japão essas 32 pessoas e agora finalizou, mas os grupos aqui do Yura continuam acontecendo. Nós temos mais de 15 grupos que ainda utilizam o método Yura. E agora nós estamos criando a Associação Yura Brasil para a gente capacitar mais profissionais na área da reabilitação com música. Muito bom. E é ótimo que as pessoas conheçam, porque acho que muitas pessoas que não estão na comunidade talvez não Uhum. conheçam. É ótimo, saber da existência dessa instituição e dos trabalhos que ela, vem Sim, desenvolvendo e sim, ajudando a desenvolver, né? estamos à disposição. Ótimo, ótimo. Bom, muito obrigada, né, Rosinha, por você estar aqui conosco. Então, Prazer é vamos lá. meu. Uhum. Para começar, eu queria ver com você assim, então saíram algumas reportagens, então para começar, vamos entender o contexto do envelhecimento do Japão, né? Então o Japão, ele chegou a hoje, né, uma população de mais de 36 milhões de pessoas idosas, entendendo que no Japão, idoso, diferente do Brasil, são pessoas de sessenta e Uhum. cinco anos e mais. Então, se a gente fosse comparar com o Brasil e colocar 60 anos e mais no Japão, com certeza isso passaria dos 40 milhões de longe, né? Aham. Só para a gente entender. Hoje temos pouco mais de 32 milhões de idosos no Brasil, só para a gente entender o contexto e Uhum. o tamanho, né? E o tamanho do país também. Isso equivale no Japão a cerca de 30% da população, o que é muita coisa em termos de organização estrutural de um país, né? Além disso,
não é só que eu tenho muitos idosos, eu tenho muitos idosos e uma população mais jovem sendo progressivamente reduzida. Que é por isso que a gente fala que a população está envelhecendo, é quando tem um desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens, né? Uhum, Tanto que as taxas de natalidade, né, por causa da diminuição das taxas de natalidade, o Japão encolheu a população dele só no ano passado em mais de 900 mil pessoas, ou seja, a população está diminuindo uhum, e envelhecendo, não é isso? Estruturalmente falando. sim. Então, se a gente pensar nisso num país como é o Japão, qual é o impacto das mudanças, né, dessas mudanças populacionais, dessas mudanças demográficas, no cuidado das pessoas idosas lá no Japão? Uhum. Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Bom, se a gente pensar que lá tem 36 milhões de idosos, né? Se for comparar com o Brasil, aqui, se fosse 65 anos ou mais, teríamos 22 milhões e não 32 milhões, né? O Japão, ele está envelhecendo, a gente fala assim que é um país que já envelheceu, ele continua envelhecendo, né? E eu tive uma experiência pessoal, né, bem interessante, porque a primeira vez eu fui bolsista do governo da província de Miyagi, né, em, em 90, ou 90 mais ou menos, tá? 1990. Fiquei um ano por lá, logo após a minha formação, né? E não tinha ainda o sistema que a gente chama de Kaigo, ok? Lá no Japão. Então, as pessoas, o governo, as políticas públicas estavam preocupados com o crescimento do número de idosos, tá? E quando eu estive lá e saí de lá, foi em 90, final de 90, eles criaram um imposto, que 1% do imposto que de tudo que você comprar, tá, iria para assistência ao cuidado, principalmente de idosos, né? Bem, eu saí de lá e só voltei em 2000, né? 2001, eu acho, tá? E eu vi pessoalmente, né? Assim, o relato dessas pessoas, porque lá eles criaram um comitê, né? Um comitê que estava encarregado de criar um sistema, né? De um sistema público que pudesse, então, cuidar melhor o que fazer, né? Essa de 1%, né? Esse imposto de 1% não deu certo, tá? Por quê? Porque em Tóquio eles tinham um cuidado muito bom, mas lá em Hokkaido, que é uma ilha ao norte, eles não tinham o mesmo cuidado que em Tóquio, né? Então não tinha dado certo. Então, esse comitê formado por gestores públicos, formado por professores de universidade, pessoas envolvidas na criação de novos serviços para idosos, né? Eu falo isso porque minha professora que me recebeu lá, ela participou, né? Então, nesse período de 90, tá, a 2000, eles foram estudar no mundo o que havia, né? Qual serviço que o mundo estava utilizando, né? E que deu certo. Então eles falaram assim: não precisamos testar, já tem países testando, vamos adaptar ao Japão, tá? Então eles foram para Dinamarca, Alemanha, Canadá, França, países mais desenvolvidos, Austrália e tal, e fizeram um mix, vamos dizer, de serviços, tá? E puseram o nome de Kaigo Hoken, tá? Esse Kaigo Hoken
É o seguro de saúde de bem-estar, tá? Então, todas as pessoas que tivessem acima de 40 anos, 40 anos ou mais, contribuiriam com o imposto, no caso, é o seguro, né, de bem-estar, tá? Todas as pessoas, conforme o salário era maior, as pessoas contribuiriam com salário maior. Para que essas pessoas, quando chegassem aos 65 anos, pudessem usufruir de tudo isso, tá? Então, eles estavam, quando eu cheguei lá, em 2001, já estava criado e instalado esse Caigo Roquem, né? E o que que envolvia esse Caigo Roquem, né? As, as prefeituras, as províncias recebiam do governo federal uma quantia de dinheiro, tá? Onde eles criaram ILPIs, né? Claro, ILPIs modelo. A gente acha que Japão não é um lugar pequenininho, apertadinho, não vai ter. Não, são ILPIs grandes, com uma infraestrutura boa, né? Criaram centros dias, então ILPI, uns 30 mil ILPIs. Ah, no caso, centro-dia para idosos, criaram tipo 40 mil, né? Ah, por exemplo, depois nós tínhamos os helpers, que seriam os cuidadores, né, de idosos. Helpers, eles chamam de helpers, que cada idoso, cada região teria, então, uma quantidade que pudesse atender as pessoas idosas que tivessem condições, não tinham condições de se cuidarem sozinhas, né? E tudo isso É é financiado por esse imposto. É isso, importante que a cargo gente. alguém, tá? Aham. Mas 15% é o próprio idoso que paga, Ah, tá bom. né? Então, existe, é uma cooperação, né? Então, você tem uma Isso, participação, isso. isso. E a Tá, própria província também, tá. né? Que Uhum. seria o governo japonês. É governo não, ou estado, tá? Ah, centros-dias, centros de convivência, centros de. Cada cidade tem um centro de equipamentos que os idosos podem usar. Eles criaram também todo posto de saúde, que seria uma UBS aqui, tinha um grupo especialmente para tratar dos idosos, né? Eles tinham um mapeamento de tudo isso, tá? Eles tinham também os Minsein, que no caso a minha tia, eu tenho uma tia japonesa, né? Ela está lá no Japão, ela nasceu lá, ela não imigrou, ela era uma Minsein, o que seria uma voluntária responsável no bairro. Ela tinha 50 idosos que era sob a responsabilidade dela. Então as pessoas, ela sabia quem ela visitava uma vez por mês, mas quem tinha problema era sempre ela que levava para o médico, porque não tinham filhos e tal. Os filhos trabalhavam em outros estados, né? Então ela era responsável. Ah, centro de convivência para pessoas ativas, né? Tinham também ah, as escolas que estavam sendo preparadas, as crianças estavam sendo preparadas para ajudar as pessoas idosas. Por exemplo, lá tem bastante caso de Alzheimer por causa da, da expectativa de vida que é maior e tal. E então elas se perdiam, tá? Então as crianças eram treinadas, no caso, era uma enfermeira, no caso, ela tinha esse programa, fui visitar esse programa, tá? E nesse programa, eles faziam intercâmbio com as ILPIs, né? Como chegar na pessoa para a pessoa não se assustar.
levar para algum lugar, no caso seria ou o centro de saúde, se não tivesse aberto, seriam postos policiais e tal, né? Que pudessem ajudar essas pessoas. Então, tem outros serviços também eh, que foi criado justamente por essa preocupação com o envelhecimento, tá? Muito bom. E esse serviço, esse que você citou, né? Só para a gente contextualizar, esse serviço de voluntários do qual sua tia participa, ele é absolutamente voluntário, ela não Absolu recebe para isso. E Sim, as crianças, isso absolutamente. conta como algum crédito na escola, alguma coisa assim, ou também é uma participação voluntária? É uma participação voluntária para Tá, estimular o voluntariado no Japão, né? tá. Porque lá tem muito voluntariado, principalmente as Uhum, é o que é pessoas muito legal, depois é só para a que gente se, estimular é, isso aqui também, isso. Uhum. principalmente as pessoas, quando se aposentam, sempre se voluntariam para algo que essas pessoas gostam, né? O que é bem legal. Eu acho que isso é algo que falta muito aqui, É, né? isso E- é muito, por isso que é É, importante a gente estar ouvindo isso, é é isso. legal. Então, falar assim, pelas reportagens, dava a impressão que o Japão não está fazendo nada, né? Uhum. Mas Em agora a gente vai relação a explorar isso. isso um pouquinho melhor. Mas que bom que Tá. você colocou assim os serviços que foram criados e a maneira como assim o financiamento, porque não dá para criar nada se não tem financiamento também, né? A maneira Aham. como se pensou em termos de estrutura de país para se trabalhar nesse sentido, uma preocupação Sim. do Estado, entre aspas, do E país como um agora, a última vez que eu fui ao Japão, foi há 2 anos, na província de Miyagi, que é a província dos meus pais, né? Que é onde ocorreu aquele grande terremoto e tsunami, tá? Aham. E também onde fica a empresa Yura Hitimo, que teve o projeto conosco, foi a última província que estava instalando um serviço, tá? Que seria o seguinte: o bairro, né, foi feito um levantamento dos idosos do bairro, tipo uma ajuda por telefone. Eles Uhum. ficam com um reloginho ou um colar, né? É Então, que nem o quando eles telehelp têm aqui. Isso. isso, quando eles têm algum problema, tem uma central. Essa central é multiprofissional, tá? E eles podem ligar. Qualquer dúvida, até medicamento, tal, eles podem ligar. Então, o Japão inteiro está conectado desse jeito, né? Legal. Rosinha, Muito bom. Rosinha, Oi, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por obrigada a ter aceitado o você. convite e trazer essa questão aí tão importante, né? E inovadora, enfim, a gente conhecer um pouco dessa história do Japão e do envelhecimento no país, né? Então, assim, você trouxe aí uma rede de serviços, né, que o Japão implantou durante todos esses anos, né, e como você bem disse, assim, fazendo uma pesquisa em países mais desenvolvidos, de como essa estrutura funcionava, enfim, né, e Uhum, adaptar e adequar isso para a população japonesa dentro da sua cultura, enfim, né. Agora, com tudo isso que você falou, e a gente viu que é uma rede que parece bastante bem estruturada, né? Com uhum, tudo isso que você falou, recentemente a gente viu que foram publicadas reportagens falando de dois assuntos meio espinhosos, né? Polêmicos, que é o care killing, que seria a morte de uma pessoa por um cuidador, e esse cuidador geralmente ele está sobrecarregado e quase sempre é um membro familiar, uhum, né? E também o Kodokushi, não sei se eu falei certo, uhum, que são mortes solitárias, né? Então são aqueles idosos que morrem sozinhos dentro das uhum, suas casas. Então, mesmo com essa estrutura toda, segundo a reportagem, ainda temos idosos que estão, pessoas, desculpe, cuidadores que estão sobrecarregados cuidando dos seus idosos, e muitas vezes são idosos cuidando de outro idoso, né? E ainda temos pessoas sozinhas que uhum. estão morrendo nas suas casas Sim, sozinhas. Então, eu sim. queria ouvir de você,
Até que ponto isso é verdade? Se teve aí um exagero da matéria para ser uma coisa mais sensacionalista, Aham. ou se de fato isso está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco disso para gente. Bom, o contexto, né, de um país envelhecido, né, nós temos sim várias situações, tá? E é uma preocupação. Quando eu estive lá, a maior preocupação que esse Caigo Roquem, na verdade, tinha o luxo, né, de cuidar era a violência contra idosos. Ele já tinha o sistema todo montado, mas tinha a violência contra idosos, tá? Por exemplo, nesse MinCEIN, que é o voluntário no bairro que cuida de 50 idosos, tá? Dentro desse MinCEIN, tinham pessoas voluntárias que aproveitavam da aposentadoria do idoso, sabe? Então, é algo que realmente pode acontecer, né? Então, eles estavam combatendo todas essas violências, inclusive do cuidador, né? Eh, Foi um exagero, porque dava a impressão que no Japão ocorre muito, né? Essa questão da violência contra o idoso, principalmente de familiares. Eu acho que tudo lá é notificado. Como há essa vigilância, né, e eles são obrigados a notificar qualquer coisa que aconteça, então todos os casos são notificados, né, essa violência. No caso, por exemplo, eh, da violência, eh, o familiar, né, ele tem, por exemplo, se ele quiser, ele pode lançar mão desse Caigo Roquem, que é esse eh, seguro de bem-estar, né? Muitas vezes a família opta, tá, por cuidar do seu idoso, né? Eu acho que tem se falado dessa cultura, eu acho que eu já vou entrar nessa parte de cultura, posso? Depois vocês fazem mais perguntas. Essa parte de cultura de que o familiar cuida do idoso, tá? Valoriza o idoso, né? Assim, pode ser um mito? Pode, tá? Alguns familiares não cuidam direito de seus idosos. Porém, o Japão vive uma situação econômica, tá? Que eles precisam das pessoas trabalhando, porque tem um número menor de jovens entrando no mercado de trabalho, né? E essa situação faz com que, com que o idoso fique sozinho, por exemplo. Aí é que, né, a questão da solidão, tá? Porque o familiar, os filhos, precisam estar no mercado de trabalho. Isso foi o estímulo para criar serviços, tá? E, por exemplo, esse Yura Ritmo Centro-Dia, que desenvolveu esse método Yura de música, eles têm um centro-dia. E eles têm mais ou menos uns 6 carros para ir buscar as pessoas idosas. Só que vocês vão perguntar, mas 6 motoristas? Não, todos. Pode ter um motorista, mas o restante é o cuidador, é o CEO da empresa, é o cozinheiro da empresa. Todos vão buscar, né? Aqui no Brasil não poderia acontecer isso, né? Porque tem a questão trabalhista. Mas lá não, é desse jeito. Eu fui visitar um local que era um centro-dia que misturava as crianças, depois do prezinho, eles iam para o centro-dia. E cada idoso se encarregava de ensinar a criança, tá? Era uma bagunça. Não vou dizer que era muito. Não, era uma bagunça, porque as crianças correm, as crianças gritam e tal.
Mas para as pessoas idosas, era algo tipo um ikigai, voltar, ir para o centro-dia e encontrar com a criança que a pessoa era tutora, né? Chama Kono Yubi Tomare. É tipo aquela brincadeira que você enroda, você fala assim, Ieda, você vai ficar quietinha, tá? Então chama Kono Yubi Tomare, é uma brincadeira, né? E eu perguntei para a gestora, né? Para você, o que é mais difícil aqui no centro-dia? Aí ela falou assim, nada, nada é difícil porque eu tinha problema econômico sério antes desse seguro de bem-estar. Hoje eu não tenho esse problema, né? Então, aí a gente vê que a política realmente ajudou, né? É, eu fugi um pouquinho, né? Tá? Então, existe sim solidão, tá? Existem cuidadores que acabam agredindo seus idosos, mas não é algo que a gente possa generalizar. Falei com o professor Kikuchi, que ele tem o Centro-Dia e foi o coordenador desse projeto no Brasil, né? Ele falou: acontece. Há pouco tempo aconteceu o caso de um cuidador que atirou a cadeira de rodas com a mãe, né, no mar, né? E realmente, cuidar de alguém é algo muito difícil se você não tem apoio, né? E é por isso que tem as helpers, tem um número enorme. A criação desse seguro de bem-estar deu emprego para muita gente que fizeram os cursos e se tornaram helpers, né? E é claro que a gestora em gerontologia lá, né, que é o mesmo que os nossos gerontólogos estão fazendo, eles ficam vigiando, controlando esse pessoal, porque são seres humanos, né? E de repente revida uma agressão, né? A minha mãe esteve internada há pouco tempo que ela fraturou a cabeça do fêmur, ela caiu. E depois da cirurgia, ela ficou totalmente fora de si. Ela queria bater em mim. Ela queria tirar a sonda, queria tirar tal. E eu fiquei segurando ela para não fazer isso, né? Aí ela falava: Por que você está é, fazendo isso comigo? Você é uma má pessoa, você é muito má, você é muito má, e querendo bater, né? Então. Algumas situações, por exemplo, se eu ficasse, por exemplo, 10 dias com a minha mãe desse jeito, eu acho que eu precisaria de uma ajuda. Não ia conseguir, né? Rosinha, Porque, oi, então, você trouxe essa questão da violência, né? Que aí você está citando agora, né? Do estresse do cuidador, aham, que pode acabar gerando uma violência, né? Mas aí, voltando um pouco ao tema que saiu na matéria, assim, essa violência pode chegar mesmo à morte. Assim, existe mesmo esses casos de que cuidadores muito estressados, que já não estão suportando mais, né? E em que circunstâncias, né? Se isso acontece, em que circunstâncias? Existe uhum, mesmo esse care killing, né? Que seria sim, o sim, cuidador existe. matar o idoso? A morte é vista de uma forma diferente no Japão, né? Talvez pela história, vocês já ouviram falar do Shogun, por exemplo, teve agora o segundo Shogun, e a parte de harakiri, que as pessoas, é o senpuku, né? Que as pessoas, quando perdiam o seu chefe, perdia, né? O seu líder, ele tinha que morrer. Então, era um suicídio, né? E no Japão, o suicídio é muito grande. Seja de crianças, seja de jovens, seja de adultos ou de pessoas idosas, né? Então, essa questão de eu vou morrer porque eu não aguento mais, mas se eu morrer, quem vai cuidar da minha idosa?
então eu vou morrer junto com ela, né? Então, esse pensamento, né, é muito comum no Japão. Talvez por isso, né? Ela tem uma influência cultural aí, tá? Só que isso não pode ser comum, né? E para isso, esse Kaigo Hoken, eles estão criando grupos. Por exemplo, eu participei de um grupo onde as cuidadoras, né? É claro que são raros os cuidadores familiares, mas tem sim, tá? E tem outra questão: os cuidadores familiares, eles têm uma remuneração, né? É pouca remuneração, mas o governo dá dinheiro para que a família cuide, um- uma Bom, pessoa cuide, mas não todos. Por quê? Porque senão não vai ter pessoas para trabalhar, tá? é, nossa, muita. Ô, Rosinha, Ah, assim, a gente está nessa troca de conhecimento, de informação, de um país que tem essa, como você disse, todos nós lembramos do Japão, referindo a um modelo de cuidado com a velhice, da tradição, do respeito. Mas eu queria trazer uma estatística que você mesmo já passou perto dela, mas a gente queria aprofundar isso, né? uhum, Eu li essa pesquisa que foi publicada em novembro do ano passado pelo sim, Instituto, assim, é semelhante ao nosso INSS, chama-se uhum, Instituto Nacional de Pesquisa, sobre População e Segurança Social no Japão, feito pelo uhum, próprio país, que nos trouxe uns dados extremamente relevantes, né? uhum, Primeiro, concluiu que os lares unipessoais, o que que é um lar unipessoal? É um domicílio onde só reside uma pessoa, uhum, tá? Representarão, em breve, 44,3% do total da população. E na uhum, capital, Tóquio, mais da metade, 54,1% até 2050. Ou seja, o Japão está vivendo em domicílios unipessoais, já é uma fato e vai aumentar mais isso. Isso quer dizer que cerca de 10 milhões, né, e 800 mil pessoas idosas viverão ou estão vivendo sozinhos. Né? E como nós trabalhamos com envelhecimento, nós sabemos da importância desta informação, deste dado, e nas grandes cidades brasileiras nós já temos o aumento do número de pessoas idosas que moram sozinhas, uma vez assim, e isso tem aumentado, e a gente sabe o que, que isso demanda de políticas públicas, né? Então, o que, que isso vai representar na história do país? Você já deu vários exemplos uhum. extremamente motivadores para que o Brasil possa também aproveitar, né? E como que, pensando em política pública, a gente pode favorecer, né, ações que evitem o isolamento social. Você já disse dos cuidador, que é involuntário, que cuida de 50, mas efetivamente, pensando em política Uhum. pública, como isso se manifesta? Então, a questão da solidão, né, é porque realmente as pessoas, atualmente, essas pessoas têm menos filhos, né? Então, a ajuda que viria de um cuidador familiar faz com que essas pessoas fiquem sós. Por quê? Porque o filho está trabalhando, muitas vezes em outras cidades e tal. Outra questão é que a pessoa fica, vai trabalhar, tal, mas, ou se não, não tem filhos, né? Tem muitos casais que não têm filhos, porque o custo de vida, não só no Japão, como no Brasil, o custo de vida para você dar de tudo para um filho é muito alto, né? Então as pessoas tendem a não ter filhos, assim, é, como antigamente tinham. Minha mãe é de 6 irmãos, né? Só que a minha mãe teve 5 filhos, mas é a única. Os irmãos dela no Japão tiveram 2 filhos, no máximo, né? 2 filhos. Então, os meus tios já são idosos e lançam mão desse seguro de bem-estar, né, para poder fazer atividade, né? A minha tia, por exemplo, tem 90 anos.
né? A irmã da minha mãe. E ela tem dois filhos que trabalham e ela mora junto com o filho, quer dizer, o filho mora com ela, né? Lá tem essa coisa do filho mais velho ou o filho que cuidar dos seus pais recebem toda a herança, né? Quer dizer, não é aquela herança, mas tem uma casa, tem duas casas, né? E a minha tia, enquanto o meu tio estava vivo, ela cuidava dele, mas era assim muito conflito. Tinha muito conflito dentro de casa, porque dois idosos dentro de casa, meu primo não tinha mais paciência, né, para cuidar deles, porque o dia a dia é realmente árduo, tá? E eles lançaram mão então do centro-dia. Depois que ele morreu, ela foi para o centro-dia. Aí eu cheguei, depois de um ano que meu tio faleceu, não, meio ano que meu tio faleceu, eu fui lá, né? Lá a gente vai no santuário, coloca o incenso, tal, leva um doce, geralmente, para colocar no altar. E a minha tia não estava. Falei, nossa, onde está a tia? Ah, ela está no centro-dia. Falei, nossa, eu achei que eu ia encontrar minha tia cabisbaixa, triste, solitária, porque ficar, né, sozinho o dia. Não, ela veio radiante. Ela falou assim: eu não sabia, mas como que é legal esses centros dias. Eu tenho vários amigos, todos gostam de mim. E ela veio com a unha pintada, batom, toda penteada. E olha só, pintaram minha unha. Vocês sabem que no Japão não pintam, não é tradição pintar a unha. Mas ela veio de unha pintada. Ela falou: é a melhor coisa que aconteceu para mim, sabe? E o relacionamento com a família também melhorou. Agora, tem a questão também, o Japão vive um problema social que é a falta de casais. As pessoas estão solteiras, né? Tá? No Brasil também você tem isso, mas no Japão é algo que está se tornando, vamos dizer, comum. As pessoas não se casam porque querem ter a vida dela, não quer ninguém dando palpite, não querem ter filhos e querem, né? Então, isso é realmente algo que está acontecendo, que é a solidão. E que se você tem a solidão, e se a pessoa não lança a mão e não tem filhos para, de repente, estimulá-lo a ir no centro-dia, tá? Essa pessoa, ela acaba ficando sozinha. E às vezes com alguma comorbidade que pode levar à morte, né? E só vão perceber depois de alguns dias. Tem um caso bem triste que a pessoa só foi descoberta, só foi encontrada depois de 3 anos que a pessoa morreu, tá? Não sei se vocês assistiram um filme que chama A Partida, tá? Esse filme, A Partida, mostra, por exemplo, pessoas solitárias que morreram e que esse serviço vai lá e recolhe essas pessoas, né? E tem um outro serviço que é um filme onde tem uma pessoa com TEA, o filho tem TEA, e o pai tem um serviço que é de desmontar a casa de um idoso que morreu sozinho e que não tem parentes, que vai descobrir onde estão esses parentes e de tirar as coisas da casa, né? Então, é algo que acontece, tá, Maria? Nossa, Mas eu acho que é algo que alarmou tanto, parece que só acontece isso. Não, não é. Vocês estão vendo que tem serviço e que as pessoas estão tentando resolver, estão tentando ajudar. Rosinha, Sim, olha,
Satisfação imensa ter você aqui nos falando dessa outra cultura totalmente, mesmo para nós que temos muitas pessoas japonesas aqui no Brasil, com essa Uhum, imigração enorme, é uma cultura muito diferente da nossa, mesmo os japoneses tendo trazido coisas da sua cultura para cá, e uhum, até sim, influenciado também algumas uhum, maneiras de nós brasileiros sermos, né? uhum, Principalmente aqui no sul do país, no sudeste, onde teve muita migração japonesa. Você falou uma coisa que é muito importante e que eu quero então que você é, discorra um pouco melhor sobre isso. Você até falou assim: existe uma cultura de que o familiar cuida do seu idoso. Será que isso é um mito? Você também falou que muitas vezes a pessoa que cuida vai receber toda a herança. Será que é por isso que ela resolve cuidar? Né? uhum, Então eu queria perguntar para você nessa cultura, na sociedade, nessa cultura japonesa, tá certo? A sim, gente sabe que tem uma questão de que o filho, o cuidado de pai idoso, ou dos dois, ou do que sobrou, seria responsabilidade do filho mais velho e da esposa desse filho mais velho, tá certo? Agora, atualmente, com o desenvolvimento no Japão, os homens estão trabalhando, muitos estão trabalhando fora. As esposas, então, é que tinham de deixar o trabalho em outras fora de casa para trabalhar dentro de casa e cuidar dessas pessoas mais dependentes, uhum, assumindo a função do filho mais velho, do primogênito. uhum, Isto ainda é uma realidade no Japão? Isso mudou? O uhum, que tem sido feito para atender, então, essas demandas de cuidado de pessoas, inclusive que você está falando, que tem cada vez menos filhos? Então, uhum. é responsabilidade do filho mais velho? Isso continua acontecendo? As esposas têm de cuidar quando. As esposas dos filhos têm de cuidar quando o filho não está em casa? Como é que está sendo? E elas trabalham também fora. Como é que está sendo isso hoje no Japão? Então, bom, é, é uma tradição que acontecia realmente, né? No Brasil também, né? Mas nem sempre é o irmão mais velho. Por exemplo, na minha família, né? Foi o terceiro irmão que decidiu ficar no sítio, que meus pais têm um sítio, né? Meu pai é falecido. E ele decidiu, não, pai, eu vou ficar aqui com você. E o meu irmão mais velho, né? Ele saiu para trabalhar em fábrica, né? Ele é economista, foi trabalhar numa fábrica. Hoje ele está no Japão, né? Então, isso no Brasil acontecia, mas já vai quebrando um pouquinho, tá? Vai quebrando, né? E tem a questão das leis brasileiras, né? E no Japão acontecia no caso do irmão mais velho, né? No caso do meu pai, o irmão mais velho herdou tudo que tinha, né? E os demais irmãos, por exemplo, meu pai veio para o Brasil, né? Ele não herdou praticamente nada, né? Então, só que no Japão também preocupados com isso, mas mantendo um pouco, eles são, é um país machista, não posso negar isso. Por quê? Por exemplo, meu tio, que é irmão da minha mãe, morreu faz uns 4 anos, eu fui para lá quando ele morreu. E aí, pela lei japonesa, minha tia, a esposa dele, viva, todo o bem que tinham juntos iria para os irmãos dele, não ia ficar para ela. Aí é claro que a minha mãe, os outros irmãos, desistiram da herança para poder ficar com ela, porque ela não tem o sangue da família. Então tem muito isso, o sangue, né?
E aí o meu tio faleceu, ele perdeu dois filhos, os dois únicos filhos, por causa de um câncer, e ele acabou morrendo também, né, por suicídio, porque ele não suportou, né, a ausência dos filhos, tá? Então agora resolveu tudo, minha tia tá lá bem, e foi feita a partilha, quer dizer, a partilha mais para ela, né? Mas os bens da família agora vão para ela e os parentes dela, né? Mas isso, por exemplo, nós daqui não importa para nós, né? Tá? Então tem ainda várias discussões sobre isso. E no Brasil ainda tem esse costume em algumas famílias, mas já está ficando menos forte. E no Japão também, né? Muito Rosinha, obrigado. Rosinha, é muito bom, muito interessante, muito cultural a gente ouvir a realidade de um outro país, de alguém que realmente tem família lá, que convive com isso, que viveu lá em diferentes momentos. Isso traz uma riqueza muito grande na discussão, né? Obrigada. Infelizmente, a gente precisa encerrar, senão a gente ficaria aqui horas Ah, conversando que de pena! tão gostoso que Aham, isso está, né? aham, Então, nós queríamos te agradecer muito por você ter vindo aqui, por você ter desmistificado um pouco essas reportagens que a gente viu no uhum, jornal e trazer um pouco da realidade de um país aham, bem envelhecido, mais envelhecido do que nós, mas estamos caminhando também para isso. É importante ver as iniciativas, as experiências, os movimentos, né, que foram feitos no país para atender às novas demandas trazidas por um país envelhecido. Então, a gente te aham, agradece imensamente você estar uhum, aqui conosco e você ter compartilhado a sua, não só o seu conhecimento, mas a sua vivência, inclusive sua vivência pessoal, aqui com a gente. Então, eu vou te devolver a palavra para você dar um tchau para as pessoas, uhum. né? E dizer mais alguma coisa que de repente você não É, teve tempo de dizer. eu andei, é claro, pesquisando bastante também, né? E aí o Japão está implementando várias soluções, né? Em relação tanto ao cuidador, né, que comete alguma violência familiar ou não, e também a solidão, que é o incentivo à permanência no mercado de trabalho, né? Melhoria da assistência social e saúde, quer dizer, vamos melhorar. Se é bom, então vamos melhorar mais ainda, né? Adaptação da infraestrutura urbana para que eles possam sair, né, e fazer a socialização. Soluções para a escassez de mão de obra no transporte, por exemplo, a gente encontra vários idosos trabalhando ainda, incentiva a participação feminina no mercado de trabalho, né? E combate a solidão e isolamento, né? E também gostaria de dizer, eu estava pensando, é que toda essa situação do Japão é o Brasil daqui a 30 anos. Então, a gente já está tendo esse exemplo. Então, vamos pensar, né? O Japão está com esse problema? Sim, está. Mas eles têm um trabalho, têm feito trabalhos, né? E eles não enfatizaram isso nas matérias, né? Tá? Mas o problema existe sim, tá? Eu Essa que questão queria. existe e o Japão já vem trabalhando com isso há muito tempo, Uhum, positivamente para atender. Então, acho que esse exemplo que você dá, seremos nós daqui a menos de uma geração, né, daqui 30 anos, já estamos atrasados nessa construção. Acho que é muito importante essa sua colocação, né? Muito tá? obrigada, Rosinha. Não Eu sei que se Carlos, agradeço a Sérgio, todos Marília, pelo convite. Falar com pessoas tão renomadas é uma honra para mim. Obrigada. pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Rosinha, nós é que te agradecemos. O obrigado é nosso. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Eu Obrigado, também. Rodinha. E foi muito bom você poder trazer um tema tão difícil, né, e desmistificar isso, até pela cultura, né, trazendo pela cultura japonesa. E como você falou agora no final, e a Ieda reforçou,
essa questão de que em 30 anos o Brasil vai estar nessa situação. Eu, como um pesquisador, né, já de muitos, quase 30 anos, né, na gerontologia, todas as previsões que eu vi, né, que assim, a gente pensava, olha, daqui 30 anos, daqui 20 anos, né, isso vai acontecer em questões demográficas, enfim, sempre elas aconteceram antes, né, elas aconteceram de fato, mas Uhum. aconteceram antes. Então, eu fico pensando se esse 30 anos não pode ser bem antes até do que isso, né, isso nos assusta pela dimensão do nosso país e pela falta ainda de políticas que a gente tem e que precisa, né? E aí, você, como professora de uma universidade do porte que é a USP, né, formando pessoas para trabalhar nessa área. Isso é muito bom. Então, obrigado e parabéns aí pelo teu Obrigada, trabalho. obrigada. E a minha Rosinha querida, a minha palavra também vai no sentido dos meus colegas aí, nós quatro, que temos a honra e o prazer de ter você aqui nos apresentando o Japão, que a gente, quando estávamos assim, lendo essas matérias, pesquisando, a partida, o filme belíssimo, eu lembrei da Balada de Narayama também, Ah, nesse sim. contraponto, não é tantas coisas, mas você veio assim tirar, né, essa questão de olhar o Japão só como aquele que está matando idoso porque não tem quem cuide. Eu acho que você veio desconstruir essa ideia, mas você foi muito mostrou os fatos e reconheceu aquilo realmente que a gente precisa se inspirar e que o próprio Japão está enfrentando. É só muita gratidão. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. Bom, pessoal, então a gente pede que vocês nos ajudem a divulgar isso para esclarecer para as pessoas que, assim como nós, leram essas reportagens, para a comunidade japonesa que reside no Brasil e que possa nos ajudar com comentários em cima daqui Uhum. das colocações da Rosinha, até para que a gente possa desmistificar algumas coisas que aparecem. Essa é uma das funções nossas aqui no canal. Não é isso? Então, divulguem, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos e nos aguardem no próximo episódio. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada a vocês.